Essa é a aula 7 do nosso curso de inteligência de enxame, e a gente vai falar sobre a inteligência em enxames, ou seja, enxames biológicos, enxames de formiga, enxames de abelha, etc. Duas observações importantes. Eu não sou biólogo, então essa informação que está aqui não está sendo dita por um especialista, está sendo dita por alguém que precisou estudar alguma coisa sobre isso para aplicar em outra área. Não são informações precisas, não são informações ideais, mas elas são o suficiente para o nosso curso. O segundo ponto importante aqui é que isso são informações também genéricas, tá? Eu estou tratando aqui de insetos sociais, animais sociais, mas mesmo se eu pegar um tipo de animal, tipo a formiga, algum desses comportamentos vão ser próprios de apenas uma espécie de formiga e não dos demais. Então vamos colocar aqui, um dos comportamentos que eu vou tratar é a triagem em tratamentos de feridos. É uma espécie de formiga só, parece que foi detectado que elas fazem isso, os outros não fazem. O que interessa não é qual animal faz de qual forma, mas as etapas lógicas que levam a esse comportamento a existir. Como é que ele funciona com seres cujo o sistema nervoso é bem diminuto, mais simplificado, e você consegue ter soluções ótimas de caminho, de sistemas de triagem. A gente vai ver como é que isso funciona. Tá, a gente colocando ali insetos sociais, e isso está dentro de uma parte da biologia que estuda ecossocialidade. A ecossocialidade, na verdade, seria esse termo usado para esse tipo de estratégia de sobrevivência, tá? E parece que tem alguns mamíferos que se encaixam nesse termo, tipo o rato topeiro. E consiste no quê? Você tem um grupo de indivíduos, os indivíduos desse grupo conseguem perceber outros indivíduos que pertencem a esse grupo, então eles sabem quem pertence ao grupo e quem não pertence. Esse grupo tem uma divisão de castas. Essa divisão de castas não é uma divisão hierárquica, tá? É uma divisão por tarefa. Então você tem a casta dos soldados, que é responsável por defender a colônia. Você tem a casta de coletores, que é responsável por fazer a coleta de material. Você pode ter uma casta de cuidadores que cuidam dos filhotes, uma casta de... E essas castas elas não se sobrepõem. Inclusive um indivíduo de uma casta pode vir a se tornar um indivíduo de outra casta, dependendo da necessidade. Tá? Então, dentro disso, a gente vai abordar de forma geral mais as formigas. Como é que as formigas acham o melhor caminho para a fonte de alimento? Como eu falei, né, eu não sou biólogo, isso aqui não é uma informação rasa. Pode ser que tenha uma espécie de formigas que usam estratégias diferentes, mas basicamente, no início do dia elas lançam as formigas exploradoras, elas saem por caminhos aleatórios e deixam uma trilha de feromônios, né, que é um tipo de hormônio. Esses hormônios eles evaporam, então a concentração deles na trilha diminui, a trilha vai ficando mais fraca com o tempo. Quando a formiga exploradora encontra uma fonte de alimento, ela volta para a colônia, seguindo a trilha que ela fez. Então ela reforça aquela trilha. A primeira formiga que achou uma fonte de alimento, ela vai voltar primeiro. Então logo que ela voltar, a trilha dela vai estar mais forte. As formigas que estão vindo em seguida, elas tendem a seguir essas trilhas de feromônios e elas vão seguir a trilha mais forte. Então a formiga que achou o alimento mais próximo, ela vai... a trilha dela vai estar mais forte, mais formigas vão seguir por aquela trilha e vão deixar essa trilha mais forte ainda. Eventualmente, as formigas que estão seguindo essa trilha, elas podem desviar um pouquinho do caminho. Se um desvio desse do caminho for deixar for encurtar esse caminho para a comida, esse desvio vai acabar ficando mais forte com o tempo. E aí, com isso, a trilha vai se ajustando para esse novo caminho mais curto. Certo? Então, você não tem nenhuma formiga, você não tem nenhuma mente planejando o melhor caminho. Esse melhor caminho, ele acaba acontecendo por repetição de instruções simples. Se não existe nenhuma trilha, eu vou seguir um caminho aleatório. Se existe alguma trilha, eu vou seguir a trilha mais forte. Eventualmente eu vou ter que desviar da minha trilha e esse desvio vai fazer com que uma trilha nova surja. Mas basicamente os dois pontos principais se não existe nenhuma trilha, eu sigo aleatório. Se existe uma trilha, eu vou seguir a trilha mais forte.
Como é que as formigas formam pontes? Algumas espécies de formigas, essa aí, se não me engano, é um tipo de formiga até a que vai estar na foto do exemplo. Essa foto aqui, se não me engano, é um tipo de formiga que não tem formigueiro. É um tipo de formiga nômade. Como é que elas formam pontes? Elas têm um destino para ir. Ela vai seguindo. Apareceu um obstáculo. Ela anda um passo a mais do obstáculo. Ou seja, vamos colocar assim, 2/3 do corpo dela fica no solo e 1/3 do corpo dela fica em direção ao obstáculo. A formiga de trás continua seguindo em direção ao caminho. Ela não se importa com a colega, ela sobe em cima da colega. E como a colega está com 1/3 do corpo para frente no vão, a formiga de trás vai andar em cima dela e também vai perceber o vão e vai andar, mas deixa 2/3 dela em cima da parte que está coberta, ou seja, da formiga anterior e da plataforma que ela está, e vai ficar 1/3 a mais. E assim por diante. Uma formiga vai subir em cima da outra e agarrando na outra formiga até elas conseguirem chegar do outro lado. Formam essa ponte humana, elas vão passando. No processo, acaba morrendo formiga, etc., mas elas conseguem fazer uma plataforma que possibilita a outras formigas a saírem do local. Mais uma vez, você não tem nenhuma formiga que indica, você tem que ir para lá, vocês vão subindo, você não tem nenhuma mente superior. Ela segue basicamente uma instrução. Tem que chegar no objetivo tal. Tem um vão, não consigo chegar, anda um pouquinho e paro. Aí a outra, não consigo chegar, ando um pouquinho e paro, ando um pouquinho, me prendo, ando um pouquinho e paro, me prendo, ando um pouquinho e paro. E assim a ponte vai sendo construída. Como as formigas tratam de suas feridas? Como eu citei, tem um artigo novo, eu acho que ele é novo, né, que mostrou que uma espécie de formiga que costuma entrar em bastante conflito com cupim, leva algumas formigas feridas de volta para o formigueiro. Eles achavam antes que elas eram levadas para se decomporem lá, mas eles fizeram um experimento e conseguiram ver que elas na verdade são lambidas pelos companheiros de forma a recuperar. Só que as formigas muito feridas, elas acabam não sendo salvas. Então como é que é feito isso? Toda formiga que é ferida, ela emite um feromônio. Dessa espécie, ela emite um feromônio que avisa para os companheiros que ela precisa ser resgatada. Quanto maior o ferimento, maior a concentração do feromônio, o que indica uma maior urgência de resgate. Porém, quando elas estão sem chance de recuperação, essas formigas se debatem muito. E aí as companheiras não conseguem resgatar ela. Aqui eu coloquei uma coisa que pode induzir vocês ao erro. Não se permitem serem salvas. Isso dá a entender que a formiga conseguiu avaliar a sua situação e sabe que ela não pode ser salva. Mas ao que tudo indica, na verdade, é que quando ela está muito ferida, o sistema nervoso dela entra em colapso, ela começa a se debater muito. Então, é como se ela estivesse tendo convulsões muito fortes. E esse tipo de formiga, da forma que evoluiu, não conseguiria levar uma formiga tendo convulsão. Convulsão é algo muito difícil. Então, acaba que o sistema de triagem não é feito pela enfermeira, é feito pelo sistema nervoso da vítima. Vale a pena ser, se eu preciso ser salvo, eu emito um feromônio. Se eu cheguei a entrar em colapso, eu não vou ser salvo. Como é que elas dividem as tarefas? Então, as formigas, como elas são insetos sociais, elas têm castas, cada casta executa uma certa tarefa. Então você tem, por exemplo, soldados, as coletoras que coletam alimento, você tem as agricultoras, elas cultivam um tipo de fungo dentro do formigueiro, e você tem as pecuaristas que elas cultivam um pulgão, se eu não me engano, que as formigas realmente fazem isso, fazem dessas coisas. Aí vamos supor que numa colônia ideal seja o ideal seja essas caças estarem equilibradas, vocês terem 25% numa, 25% noutra e assim por diante. As formigas durante a tarefa, durante o dia a dia delas, elas encontram outras formigas do mesmo formigueiro e com as antenas delas conseguem perceber qual que é o cheiro que essa outra formiga está exibindo, então ela sabe qual que é o tipo de especialização. Se uma formiga durante o dia ela percebe que ela está tendo muito mais contato do que o normal com um tipo específico, com o tipo específico dela, ela é induzida
a mudar de casta. Então vamos supor, a gente tem a nossa operária, essa operária é normal para essa operária durante o dia encontrar 3 soldadas, 7 agricultoras e 3 pecuaristas. Aí e 10 trabalhadores. Ela começa a encontrar 15 trabalhadores e menos de algum outro grupo, ela se transforma naquele outro grupo. Ou mesmo se ela começa a encontrar uma redução em determinado grupo. Então, por exemplo, ela está o dia inteiro e ela não encontrou nenhuma formiga soldado. Então ela se transforma em formiga soldado. Isso não é muito... Eu não sei exatamente se tem algum sistema de contagem, porque como eu disse, alguns insetos, tipo a abelha, já foi verificado que tem a capacidade de contar, inclusive tem a noção de 0. Aí eu não sei se uma formiga conseguiria contabilizar isso e fazer, mas no mínimo é questão de impressão. Pô, eu estou acostumado todo dia a ver isso, essa quantidade de gente, e hoje está faltando do grupo tal, então eu vou me tornar do grupo tal. Às vezes nem está faltando isso no formigueiro. Tem formigueiros que são muito grandes. Se eu não me engano, já teve um formigueiro que seria maior do que a cidade de Nova York, alguma coisa do tipo. Já ouvi falar de formigueiro do tamanho de país, eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que existem formigueiros muito grandes e pode ser que, por alguma razão, um desses grupos teve que mudar de posição no formigueiro, e isso desbalanceou uma certa parte, e essas formigas, essa parte não tem a impressão que está faltando formiga daquele grupo, e elas se tornariam, entendeu? Você não tem uma autoridade central no formigueiro designando tarefas para cada formiga. Cada formiga se aloca para uma tarefa de acordo com a percepção dela de grupo. A gente tem um papel muito mal entendido sobre a gente, leigo, tem um papel muito mal entendido sobre o papel da rainha no formigueiro e, portanto, o papel da rainha em inteligência de enxames, como a gente vai ver na nossa próxima aula, que são os equívocos na ficção sobre o que seria inteligência de enxame e alguns equívocos no mercado sobre o que seria enxame de robôs. A rainha ela tem realmente um papel muito importante na colônia de formigas, e você vai ver que as formigas elas podem deixar de cumprir as funções dela para socorrer a rainha em caso de necessidade, porque é o seguinte, a rainha ela é a única com capacidade reprodutiva na colônia. Então, todas as formigas são meio que clones ou filhas da rainha. Se não me engano, são clones da rainha. Eu não tenho certeza disso, isso aí teria que dar uma estudada melhor. Mas elas não têm papel reprodutivo, elas não perpetuam a espécie. Como a gente sabe pela teoria da evolução, pela teoria da seleção natural, que o que vai determinar o sucesso de uma espécie é ela ter a capacidade de se reproduzir, então é óbvio que esse tipo de evolução vai convergir para priorizar a sobrevivência de quem tem esse papel, de quem tem essa capacidade. A rainha se reproduz, então é óbvio que a colônia vai se sacrificar. Como vocês viram, as operárias, por exemplo, na hora de fazer aquelas pontes necessárias para chegar até um certo alimento, etc., algumas operárias morrem no processo, e isso não do ponto de vista de evolução, do ponto de vista perpetuação da espécie, isso não maleficia a espécie de forma nenhuma, porque o importante é que a rainha tenha energia para se reproduzir. Mas esse é o papel dela, ela não traça rotas, ela não coordena tarefas, tá? Está escrito taregas, do lado do G no teclado. Ela não comanda nada no formigueiro. Esse nome rainha foi dado porque ela é uma formiga única, é uma formiga grande, é uma formiga que as outras formigas têm preocupação em defender, ou pelo menos são programadas a defender, né? Mas o que torna ela especial é que chama rainha. Mas ela não tem o mesmo papel de uma rainha humana, que seria de coordenar o reino. Ela não tem nenhum papel de decisão dentro do formigueiro, ou talvez tenha, mas é muito limitado. Assim, eu não vou dizer que ela não tem, que é provável que a rainha, quando em perigo, joga um certo feromônio que faz com que o formigueiro todo convirja para manter a segurança dela. Eu não duvido nada que exista isso, como eu disse, eu não sou biólogo, eu não vou saber disso com exatidão. Mas, fora isso,
todas essas coisas de alto nível, por exemplo, a forma como as formigas traçam as rotas delas são rotas de alto nível, coisa que um ser humano, por exemplo, usaria um computador, ou pelo menos um trabalho de programação inteira, que pode ser realizado à mão, quer dizer, programação linear, para determinar uma rota um sistema logístico. Ele precisa de um certo estudo, não sei o quê, e esse bando de formiga faz, sem ter esse trabalho, porque você não tem um coordenador. É como se fosse todos os caminhãozinhos responsáveis por aquela rota chegaram à conclusão que aquele caminhão é o melhor. Só uma observação. Ah, mas pô, o ser humano é burro, então não. O ser humano faz exatamente esse mesmo tipo de coisa. Uma empresa vai contratar um profissional, às vezes, para traçar uma rota, etc. Mas se você for observar o grupo de caminhoneiros com uma certa experiência de estrada, eles vão tomar uma determinada rota que eles acreditam ser uma rota muito boa, entre duas posições. E os caminhoneiros mais novos costumam seguir porque quase todos os caminhoneiros já estão seguindo naquela rota. E esse conhecimento dessa rota boa, ela não é determinado por uma pessoa, não é uma pessoa que descobriu aquela rota que é boa. Às vezes uma pessoa achou que aquela era boa, aí o outro caminhoneiro achou que era bom, o outro achou que era bom, aí começou a seguir mais, começou a ficar que aquela rota é uma rota comum para aquele grupo de caminhoneiros seguirem. Qualquer caminhoneiro novo vai ver onde é que a maioria dos caminhoneiros segue, da posição A para a posição B. Ou seja, dentro do ser humano você vai observar esse mesmo tipo de comportamento. Obviamente que a gente tem uma capacidade muito mais ampla de realizar esse tipo de coisa. A gente vai tratar disso também um pouco na próxima aula. Isso é tudo. Obrigado.